Olá, irmãos e irmãs, bom dia. Nesta terça-feira, dia 23, em que a igreja celebra um mártir, São Jorge, nós estamos no Evangelho de João. Ele é o capítulo 10, versículo do 22 a 30. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Celebravam-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno, Jesus passava pelo templo. No pátio dos Salomão, os judeus rodeavam, dizendo: Até quando nos deixará em dúvida se tu és o Messias? Dizendo abertamente, Jesus respondeu: Já vos falei e disses, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome de meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, e eu os a conheço. Elas me seguem, e eu dou-lhes a vida eterna, e eles jamais se perderão. Ninguém vai arrancá-la de mim, e nem das minhas mãos. O Pai que me deu estas ovelhas é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-la das minhas mãos, ou da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, nós estamos aqui mais uma vez vendo o discurso forte de Jesus que realiza grandes coisas, mas os judeus se encontram ainda fechados para a graça de Deus, não conseguem enxergar que é o próprio Deus que se faz presente, Deus feito homem na pessoa de Jesus, que está presente no meio deles. E Jesus está dizendo que vocês não compreendem porque não são das minhas ovelhas. Olha que palavra forte. Aquelas ovelhas que são do meu rebanho escutam a minha voz, e Jesus está dizendo, e eu dou a vida por elas, e ninguém pode tirá-la de mim. Então hoje, meus irmãos, é dia da gente pedir essa graça de ser do rebanho de Jesus. Mas ser do rebanho de Jesus é dando a nossa vida, né? O nosso testemunho em favor da palavra de Deus e dos seus ensinamentos. E acreditando no próprio Jesus que deu a vida para nos salvar, que seremos salvos e pela sua graça, né? Então, o que hoje fica para nós é isso. E eu não poderia deixar de falar do santo de hoje, que é São Jorge, um jovem guerreiro, com 23 anos, depois de se mudar, ele foi chefe, né, da sua guarda, da guarda romana, e o imperador Diocleciano, a gente sabe que um dos carrasco dos cristãos, ele nomeou, né, Jorge como um dos líderes, né, da sua tropa, e muito inteligente. Jorge trabalhava no exército romano, dando o seu testemunho, mas infelizmente Diocleciano descobriu que ele era um cristão. E o que é que acontece depois de, de ter se descoberto que era um cristão? Em um dos jantares ou ceia no Império, naquele palácio, Jorge levantou-se do meio deles e testemunhou que todos os deuses que ele cultuavam eram ídolos, eram deuses falsos, e que o Deus verdadeiro era o próprio Jesus. Diocleciano tentou que Jorge abandonasse a fé, torturando várias vezes, mas já tinha cravado no coração de Jorge o que o Evangelho de hoje diz. Aqueles que são do meu rebanho ouvem a minha voz, e ninguém pode tirá-la de mim.
Então, Diocleciano tentou por várias e várias vezes fazer com que Jorge, por ser um excelente líder, renunciasse à sua fé, mas Jesus já estava cravado, o amor por Jesus já estava cravado no seu coração e ele entregou-se. Então, Diocleciano mandou que ele fosse morto, né? E assim Jorge derrama o sangue por testemunho a Cristo. Então, se hoje nós temos grandes santos, grandes homens, é por graças de Deus, e homens que nós recebemos a fé. Essa semente dos mártires são sangue, é semente de novos cristãos. Então, para nós, fica aí a vida desse grande santo, né? Que as pessoas, infelizmente, que não é ensinamento da igreja, leva para outros lados, para outras seitas. Veja que Jorge morreu para defender o único Deus. Nós vemos tantas e tantas coisas espalhadas no mundo aí, e até mesmo utilizando a imagem de São Jorge para dizer que é ele que realiza coisas, sendo que foi o próprio São Jorge que lutou contra os falsos deuses, os ídolos, capaz de dar a sua vida para testemunhar Cristo. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.